passeio pelo centro da cidade do Rio de Janeiro é possível fazer uma viagem pela história do país. Igrejas centenárias, prédios de vários estilos arquitetônicos e lembranças da época do Império. Hoje nós vamos falar sobre os planos de revitalização para essa área tão importante economicamente e para a história do país também. Aqui no estúdio comigo, o arquiteto e urbanista Augusto Ivan e o deputado Luiz Paulo. Bom, obrigado pela participação de vocês. Augusto, vou começar com você. Eu queria saber um pouco como é que começou essa história de revitalização do centro, que é uma área muito importante, ficou muito tempo abandonada. Você participou ativamente dessa questão do corredor cultural. Afinal, o Rio de Janeiro, ele conta vários períodos da história do país num pequeno passeio, né? Bem pequeno, porque é um centro muito circunscrito. Ele é pequenininho, pouco maior do que era na chegada da família real, 200 anos atrás. É que ele se expandiu um pouco em direção à região do Passeio Público, da Central do Brasil, e um pouco na direção do Porto, né, e um pouquinho na direção da Lapa. Mas essa configuração de hoje é ainda a configuração do velho centro do Rio de Janeiro, praticamente, balizado por 4 morros, né, o do Castelo, do São Bento, Conceição e de Santo Antônio. Desses, 2 já foram embora. Os outros a gente espera que não vão mais, porque estão preservados com as suas construções todas, né? Mas já se perdeu parte dessa história. E a questão da revitalização, os anos 80 são anos em que há uma grande reflexão sobre urbanismo, sobre planejamento, sobre os rumos das cidades, isso de uma maneira geral. E aqui no Rio, particularmente, isso teve um impacto sobre reflexões sobre o meio ambiente, quer dizer, a paisagem da cidade e as construções que se estavam colocando sobre ela. E também o cuidado que se tinha, ou o descuido, com a história, né? Foi nos anos 80 que isso começou a ter uma coisa mais efervescente, começou a se pensar nisso, a prefeitura, enfim, os órgãos públicos começaram a se preocupar com esse assunto, porque o Rio de Janeiro estava perdendo grande parte das suas referências históricas, sendo a cidade mais importante do Brasil, né? Aqui está tudo o que aconteceu no Brasil, está refletido no espaço da cidade do Rio de Janeiro e basicamente no centro. Agora, deputado, o senhor, como Augusto Ivan, é um apaixonado pela essa questão do urbanismo, né? Cidades que funcionem bem. O Rio de Janeiro hoje o centro da cidade do Rio de Janeiro é um centro viável economicamente e é um centro viável culturalmente também? Eu acho que a história, né, da cidade do Rio de Janeiro é contada em boa parte pelo seu centro, né? E o centro da cidade é dotado de uma infraestrutura muito boa, né? Porque Dom João chegou aqui na Praça 15, né? Então ela tem infraestrutura, uma infraestrutura viária boa, tem sistema de distribuição de água, esgoto, iluminação. Todos os modos e meios de transporte estão aqui no centro: avião, barca, metrô, trem, ônibus, combis e vans, táxi e bicicleta e moto. Então tudo demanda ao centro. Aqui ao centro vem todas as viagens da cidade do Rio de Janeiro e parte também das viagens da Baixada Fluminense. E, estranhamente, o centro vive de 7 da manhã, hoje talvez até às 21 horas, e depois ele dorme. Você não aproveita esse centro com toda intensidade no contrafluxo. E revitalizar o centro é pensar dar plena utilização a essa parte histórica importantíssima da nossa cidade. Nós temos áreas ainda aqui no centro absolutamente ainda desprestigiadas. A área portuária, né? Por exemplo, ali aquela região da Praça Mauá, Santo Cristo, Gamboa, etc., né? Uma parte, né, da Rua do Riachuelo, da Lapa em direção ao Campo de Santana, a cidade nova, como nós estamos chamando, onde tem lá o centro administrativo São Sebastião. Então tem muitas áreas que ainda precisam de projetos fortes de revitalização. E ao mesmo tempo, e isso o Augusto Ivan se dedicou muito, né, resgatar e fazer a integração com a vida da cidade desses sítios históricos importantíssimos, né? Porque como o centro é curto, você tem sítio histórico em todas as regiões.
Se for para Lapa, você tem lá a própria Lapa e o aqueduto, né, que é um marco histórico. Você vai em direção à Central, você encontra o Campo Santana, né? Você vai para Marechal Floriano, tem o Pedro II. Se você vier aqui nesse miolinho da Praça 15, a própria Praça 15, o Arco do Teles, o prédio da Alerj, que já foi cadeia pública, né? O que restou, né, de 2 morros que foram totalmente transportados para fazer aterros em outras regiões, como o Castelo, onde era a origem da nossa cidade, e o Morro de Santo Antônio. Então, esse projeto de revitalização do centro é fantástico, né? Principalmente se a gente conceber que ele pode ser área comercial, como sempre foi, e ser área também de moradia, com uma intensa vida cultural. Agora, tem essa área também que o deputado falou, que o Rio, o centro do Rio, ele é mal aproveitado após as 21 horas. O que o Corredor Cultural pode fazer, o projeto do Corredor Cultural, para atrair as pessoas para o centro do Rio de Janeiro nesse horário, com centros culturais, bares, restaurantes, e também existe a questão da segurança após esse horário, né? O Corredor Cultural, na realidade, tem quase 30 anos, né, que esse projeto iniciou aqui no Rio. Ele tinha uma ideia global de planejamento, mas, de fato, o que ocorreu foi uma legislação urbanística que preservou os prédios e, de alguma forma, permitiu que esses prédios não fossem demolidos e, ao contrário, criou incentivos para a recuperação, através de isenção de IPTU. Então, hoje a gente tem um universo de edifícios, de prédios sobrados, todo tipo de prédio antigo, num estado muito bom. Agora, as outras dimensões do plano, digamos, elas não foram implementadas, porque dependem de atuação de outros órgãos, que não os órgãos, digamos, que são responsáveis por cuidar do patrimônio, a questão de transporte, a questão da segurança, a própria iluminação pública, que hoje está bem melhor do que os anos 80. O que a gente percebe é que o Corredor Cultural foi uma espécie de âncora e de vetor para desenvolver, para dar um certo prestígio à área central, que estava esvaziada. E a partir da questão da cultura, isso eu acho uma coisa muito importante na cidade, é perceber que aqui a cultura teve um papel preponderante para garantir que o centro, digamos, permanecesse no mesmo lugar e ainda pudesse vir a ser dotado de uma dinâmica econômica maior. Então, diferente de outras cidades do Brasil, São Paulo, por exemplo, o centro do Rio não se deslocou muito daqui, né? Apesar da legislação ter aberto possibilidade de funções centrais irem para, por exemplo, Botafogo, lá tem sedes de empresas, IBM, ESSO, Shell, a Furnas, são empresas típicas de áreas centrais. Apesar da abertura da legislação, o centro ainda reteve, principalmente, por causa da Petrobras e da função política administrativa do centro, ele ainda tem muita força. Houve uma tentativa de transferir o centro para a Barra da Tijuca, no plano do Lúcio Costa, criou-se um centro metropolitano lá, aquilo não pegou como centro metropolitano, vai virar uma zona residencial, provavelmente. A Cidade Nova, que foi uma outra sugestão, uma tentativa do plano do Oxiades, na época do Carlos Lacerda, governador, tentou se colocar o centro lá, mas também com muita dificuldade, né? Aquilo até hoje ainda não aprumou. Então ficaram no centro essas funções. E a área cultural foi a área que veio, digamos assim, deu um sinal primeiro de revitalização. Eu vou pedir para você falar um pouquinho mais dessa questão cultural no próximo bloco, nós vamos para o intervalo e o Alerj Debate volta já já. Fique com a gente.